Oi pessoal, bom, hoje eu estou tendo a honra aqui de visitar o responsável por eu trilhar o caminho da arte, né, que é o meu grande amigo Bracher, aqui em Ouro Preto. Obrigado. Amigo de anos, e enfim, a gente tem uma relação bastante próxima, né, e eu diria inclusive que uma relação espiritual. A gente consegue perceber com certeza que isso aqui é uma passagem breve, importante para a gente plantar boas sementes, e eu acho que chegou um momento em que o Brasil precisa plantar boas sementes para o futuro, né? Para os nossos filhos, netos, bisnetos. E eu queria muito que vocês escutassem um pouco de Bracher falar a respeito dessa questão da Amazônia. Apesar de Bracher morar em Ouro Preto, uma coisa que eu queria comentar com vocês e dele retratar como de forma única, né, essas belezas aqui, não só de Minas Gerais, mas do Brasil inteiro, em particular de Ouro Preto, das montanhas, do barroco, da questão expressionista. Bracher é um homem do mundo, né? Ele é o artista que mais fez exposições no mundo do Brasil. Ele fez uma exposição que eu tive a honra de visitá-la em São Paulo, que é uma das exposições mais vistas no Brasil, mais vista do que alguns artistas que vêm de fora com um prestígio enorme. Então eu acho que é sempre uma honra poder escutar uma opinião dessa a respeito do que o homem tem feito com a nossa Amazônia e da importância de se preservar, né? Aqui eu vou deixar o Bracher falar, é claro, eu estou fazendo essa introdução para que vocês tenham noção da afetividade que eu tenho por essa pessoa, né? Se não fosse pelo Bracher eu não estaria pintando, né? Isso aconteceu na casa de João Cândido Portinari, né? E eu seguramente a pessoa por quem eu mais tenho respeito no mundo artístico é o Bracher. Então por favor, escutem com calma, porque eu acho que todos temos a ganhar com isso. Meu Deus. Pois é, João. A questão é essa, não é a vida, é a vida, é a vida. Nada mais do que a vida. Esse cântico fantástico que existe em cada homem, cada ser humano, cada pessoa, cada unidade particular, cada ser humano, cada indivíduo, cada figura, com seus adentramentos, com seus enlevos, com suas poéticas próprias, particulares, com seu humanismo, com a sua verticalidade e sua horizontalidade. Então nós somos, cada ser, isso, um monte de coisas agregadas, sentidos, sentimentos que nos perpassam, que nos fazem ser finalmente uma pessoa, ou quiçá finalmente um artista, como é o João. O João, essa figura muito maravilhosa, João Evangelista de Souza, uma figura maravilhosa, um admirável ser humano, um admirável ser humano, um moço preocupado com as coisas, enfronhado com as coisas, querendo saber, querendo conhecer, querendo vivenciar, querendo expressar as dicotomias da vida, as dicotomias do universo, as dicotomias dessa sensação que é de viver. De viver. O João está por conta disso. E é essa a questão, sim, essa é a questão da vida. A vida é essa complexidade extraordinária e que estamos presentes e presenciados disso, desse grande enigma, desse grande motor que é a vida, na profunda busca, no empenho dessa busca, correndo atrás dessas buscas, seja a primeira exposição que ele fez em Belo Horizonte, numa região de prostituição, levando arte para Guaicurus, ali em Belo Horizonte, uma região terrível, da decadência e tal. O João estava lá mostrando e dignificando e fazendo com que as pessoas pudessem ser sensíveis e ter um outro olhar, uma outra beleza de olhar. E então é isso. Hoje o João
fez esse trabalho maravilhoso, maravilhoso. Isso aqui, gente, isso aqui é um negócio de uma beleza extraordinária. Isso aqui, João, maravilhoso. No Pequeno Príncipe lá de Curitiba, uma coisa extraordinária, extraordinária, como depoimento de uma situação crítica das pessoas, né? E o João fez isso, olha que maravilha, por exemplo, esse trabalho, que coisa extraordinária. Artisticamente, que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Por exemplo, tem este outro aqui, por exemplo, olha que coisa maravilhosa. Por exemplo, um livro de 200 páginas, um livro feito com crianças com problemas de saúde, problemas graves, problemas finais. Então, esse cantar essas pessoas, essas crianças, dar voz a essas crianças, dar espiritualidade a essas crianças, dar enlevo, dar chances a essas crianças através da arte, através do carinho artístico, da bondade artística. Porque um artista, ele é um homem da bondade, é um ser da bondade. Ele quer iluminar as pessoas, ele deseja espiritualizar as pessoas. Esse é o conceito de um artista. O artista não quer nada para si, ele não quer nada, ele não é nada. E ele se sabe que da sua pequenez, porque ele não tem essa vaidade de isso, que ele quer promover, o artista quer promover a bondade, o estreitamento entre as pessoas. Ele quer trazer as pessoas para um novo mundo, um novo lado das coisas, um lado mágico, um lado transcendente das coisas, através das cores, dos sons, das palavras, ou da dança, do movimento. Então a arte é isto, é uma coisa meio que sideral, meio que siderada, meio que etérea, uma coisa meio que anômala. Não tem nada de pragmático, nada de analítico, nada de físico. A arte é uma coisa não física, é uma coisa do espírito, da espírito. Johann Sebastian Bach, ele escrevia para Deus. Quando ele ia escrever, se sentava no órgão dele lá para fazer, compor, fazer as suas obras-primas, só fazia obras-primas. Ele escrevia assim, logo acima, na página, SDG. SDG. Graças só a Deus. Daquele momento que ele escreve essas três letras, ele entra num prumo prismático de enlevo e de sedução de um algo que passa por ele, através dele, que é toda uma sensação mística das coisas. Isso é o artista, isso é o grande artista. Ele não é nada, ele é um processamento, ele é uma neutralidade. Ele não é ele, o artista não é ele. Ele é uma forma, ele é uma função, ele é um mecanismo. O artista é um mecanismo, como o João aqui nesse trabalho maravilhoso, um livro maravilhoso, um livro sedutor, com a linguagem do João, com a linguagem livre do João, com a linguagem despojada do João, com a linguagem criativa do João, com a linguagem instigativa do João, com as cores do João, com a nervosidade do João, com a perquirição do João. Isso aqui é maravilhoso. O João está se tornando um dos seres brilhantes que eu conheço na minha vida, viu? Um dos grandes seres que eu estou a ver, o caminho do João, essa força vital nele, essa força transcendente que passa por ele, é uma coisa mágica, maravilhosérrima, sedutora, e que é exatamente essa é a questão do artista. Essa é a questão do artista. O artista é isso, é um investigador da alma, do espírito, do conluio. Ele quer trazer as pessoas, ele quer levar as pessoas, ele quer levá-las, mas levá-las de uma maneira diferente, torná-las diferentes.
essas pessoas, esses indivíduos. E a humanidade, uma coisa maravilhosa. O artista é um homem que pensa o mundo, ele pensa o homem, ele pensa cosmicamente o homem, cosmicamente a natureza, cosmicamente a vida, cosmicamente a poesia. Não é a poesia de rima, não, a poesia da vida, da beleza da vida, do sentimento da vida, do sentimento de viver a vida. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Um homem é isso. Esse é o grande homem. É como o filósofo está pensando a coisa alta, elevada, a dialética, a grande dialética do pensamento. O homem, o filósofo que é isso. O cientista também que é isso. Olha que coisa mais próxima da arte e da filosofia que é a ciência. A ciência que é isso exatamente. São homens, são seres das mesmas. Um filósofo, um artista e um cientista são a mesma coisa, que por modalidades diferentes. Mas eles têm um processo de inclusão idêntico. O processo é idêntico, dessa necessidade de transcendência do homem, da evolução do homem, seja através das tecnologias, no caso da ciência, ou do artista através da sensibilidade, e o cientista através da ciência. Então esses três, esse tripé, esse é o grande tripé da humanidade. Ciência, arte e filosofia. Aqui estão os adjuntos que se compõem. Ciência, arte e filosofia. Não se inclui a religião nisso. A religião é uma coisa muito pobre, evidentemente. Ela quer uma coisa definida num dogma estreito. Enquanto a filosofia quer libertar, porque tudo são liberdades. Nós temos que buscar a liberdade, as liberdades. Nós estamos em processo de liberdades. Nós somos plurais. Então a religião, ele encolhe o homem, ele cria vetores diminutos, pequenos. Nós queremos o grande, nós queremos a vastidão, o vasto e a vastidão. Nós queremos a polaridade intrínseca do homem, da necessidade de si mesmo. Nós queremos o homem como ele é, o homem. O homem, nós nascemos para o nosso destino, é a liberdade, é a criação, é a criatividade, a sensibilidade. Isso não tem fim, não tem um rumo, isso não tem uma etapa finita. As religiões são finitas, elas empreendem o homem até um fim finito, não passa daquilo. Por preceito diz aquilo, mas estreita o homem, não liberta o homem. Se o Cristo, por exemplo, as religiões cristãs, por exemplo, se o Cristo viesse aqui à Terra, o Cristo falou, me tira dessa coisa toda. Porque a instituição católica foi criada no Concílio de Circeia, que é todo um conjunto de coisas, tal. E o Cristo era um revolucionário, o Cristo era um artista, o Cristo era um cientista, o Cristo era um filósofo, o Cristo era um revolucionário. Ele é o homem da liberdade, é o homem que queria o amplo, ele queria Deus, e Deus é isso. Nós queremos Deus, gente. Nós queremos Deus. Qual a expressão máxima de um ser humano? É Deus. Não tem confundir Deus. Deus é isso tudo, é o universo, é isso, é o cosmos, são as estrelas, é a Amazônia, são os rios, são as águas, são as nuvens. Deus para mim é isso. Deus é essa coisa cósmica, essa coisa que nos toca, a beleza de uma flor, de um pássaro, do mundo marinho, do mundo aquático, do mundo das plantas, do mundo dos homens, dos seres, da beleza humana. Deus para mim é isso, Deus é isso, para mim é Deus. Não tem nada de religião, não. Deus é uma. A religião às vezes é um estreitamento, é uma quase que negação de Deus. Praticamente uma negação de Deus. Coisa muito grave isso. E confundem Cristo com Deus. Pô, Deus é Deus, vamos combinar. Então, essas são relações meio erradas, meio pragmáticas, de domar o homem, de cercear o homem, de prender o homem, de organizar erradamente o homem, e, portanto, de desorganizá-lo. Eu prefiro um pássaro voando. Eu sou
Para mim, a voz de Deus é o cântico de Deus. Um beija-flor, por exemplo, meu santo Deus, um beija-flor, o que é aquilo? Que coisa linda. Então o mundo é de belezas, e as belezas humanas principalmente, belezas do espírito, beleza do espírito, da não matéria. Nós queremos a não matéria. A matéria é a redução, mas é uma coisa que é necessária, a matéria. Nós vivemos da matéria, nós vivemos em matérias básicas, sedimentadas. Agora nós não podemos ficar presos à matéria, senão seremos um idiota, um ignorante, um imbecil. Nós não podemos ser imbecis de jeito nenhum. Nós temos que ser um Antônio Nobre. Nobre já começa no nobre dele, que já o tem no próprio nome, o homem daquele que pensa, ele é solenemente a coisa. É o homem do mundo, pensa o homem, o mundo, pensa o universo, pensa a necessidade deste pulmão, essa crença que se sabe, que não está em vão aqui, o pulmão do mundo não está em vão aqui, não. É um elemento ajustador da humanidade, do clima, do oxigênio, tudo isso. Quer dizer, então aquilo é uma coisa fundamental. Estão devastando a Amazônia, como se sabe. Todo mundo se sabe, todo dia. Um processo devastador em todos os sentidos, de agressão, de transgressão. Não é assim, não. Aquilo não nos pertence, aquilo pertence à humanidade. Aquilo pertence à humanidade. Não pertence a destinos políticos de jeito nenhum. Há que se ter ciência e consciência disso. Aquele é um estado de ciência. A Amazônia é uma região de ciência do mundo, de percepção do mundo, de necessidade do mundo. Aquele é um vetor do mundo, um vetor, um grave vetor, um profundo vetor da humanidade, aquilo. Aquilo está ali, não é em vão, não. Há o perigo de nos tornarmos desertos de Gobi, na China, ou do Saara, enfim, os desertos. Com o problema da própria terra se tornar um deserto. Então aquele é um problema de ciência, não é um problema de política ou de demagogia, ou de tirar aquilo para botar a vaquinha ali, não é só isso, não, a coisa não é essa. Não é um estado, aquilo não é uma região de finanças, ou de ganhar dinheiro, ou prosperar, ou isso, aquilo é uma coisa de ciência. Não é qualquer um que pode tocar aquilo, não. Aquilo é uma coisa complexa. Aquilo é complexo. Só os que sabem aquilo é como o cientista que sabe as coisas. Não é o leigo, ou isso, ou um político, não, aquilo é uma coisa de ciência, É um estudo, uma coisa venerável da humanidade, da prospectividade do homem, do conhecimento, a ciência. E ali é coisa de ciência. Ali não é só de dinheiro, não. Dinheiro, você tem outras maneiras de arrebanhar dinheiro. Não é, ali é uma coisa de quem sabe, ali é coisa para gente do entendimento em si, científico da questão. Não é para leigo, não. E nem para demagogia, não. Aquilo não nos pertence à humanidade. Por acaso está em solo brasileiro, mas aquilo pertence à humanidade. É como os oceanos, pertence à humanidade. Como as montanhas pertencem à humanidade. Como as plantas, os pássaros, as nuvens pertencem à humanidade. Não é um produto que você vai e compra, não. Você vai comprar um pássaro, você vai comprar as nuvens, você vai comprar a bondade, você vai comprar o amor. Tem coisas que não se compram. Tem coisas que são incompráveis. Então essa é a questão. Cada coisa está atrelada a um monte de coisa, a um sistema de questões. E temos que dar e valorizar isso devidamente, que é o nosso grande trunfo a nível de mundo. Um dos maiores trunfos é brasileiro, por acaso, em solo brasileiro, que é a Amazônia. Olha que coisa, nós temos esse grande trunfo.
Nós temos esse trunfo. Nós temos que mostrar no mundo que o trunfo está aqui com a gente. Agora tem que saber isso e não acabar com o nosso trunfo. Não dizimar o nosso trunfo. Mas essa me parece a questão muito complexa e necessária de ser. Por isso que eu acho bonito esse nobre, é um homem que pensa isso como deve ser pensado, leva isso como uma causa científica, cientificista. E mudando de assunto, e voltando ao João, meu querido amigo João, esse moço brioso, esse moço impetuoso, corajoso, que está fazendo tudo isso com esse olhar artístico, com esse olhar de enlevo, e vai fazer, já está fazendo uma obra incrível lá na Amazônia, que ele tem talento, João tem talento, isso é uma coisa rara. E tem pegada. O artista tem isso, é como um Picasso, é como um Van Gogh. Entendeu? Então você tem que ter pegada. Você tem que ter pegada. A pegada é uma coisa da alma. Ou você tem ou não tem isso. Então, o João tem isso. O João tem a força, tem o fôlego, está sabendo das coisas, está correndo atrás e correndo lindissimamente e pensando o homem, pensando a humanidade, pensando nisso de que nós estamos aqui falando o tempo todo. Pensando em ser artista e é um artista e ser cada vez mais, porque ser artista é um processo. Artista entre o nascimento e a morte. O artista é esse espaço entre o nascimento e a morte. Esse é o artista. Esse é o curso de um artista, desde que ele nasce até quando morre, ou não mais morre, depois da morte. É um pós-morte, pós-mortem. Então nós somos um conduto espacial, do espaço e do tempo, da imatéria e da matéria. Então o homem é isso, o artista é isso, é o pensador, como Santos Dumont, que descobriu, quer dizer, projetou, que concebeu o avião. Você vê, então é isso. O artista quer voar. Ele voar. Voar pelas cores, voar pelos sons, voar pelas planícies, pelos planetas, pelas estrelas, pelas invocações, pelos destinos, cantar os sentimentos, cantar as doçuras, cantar os olhares de uma criança, cantar as dores, as tragédias, amá-las e trazê-las para um grande amor humano, um amor cristão, do grande Cristo. Não confundir Cristo com as religiões que fizeram dele, de repente, uma coisa muito estranha. Ele não aceitaria tais religiões, de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. É isso. É apenas doar. É como Madre Teresa de beijar as chagas, as duras chagas, beijar a dor, beijar a tragédia e conquistar o amor, e pelo amor conquistar a própria salvação das pessoas, salvar o espírito das pessoas, não mais a carne das pessoas. Você vai salvar o que está além das pessoas. É como um mantra, né? Você vai pelos mantras da salvação, pelos mantras da espiritualidade. Você há de conceber um novo nascimento das pessoas através do espírito das pessoas. É a energia que transfigura as pessoas, que há de dizer de uma nova pessoa, de uma nova entidade. Então, isso sim é Cristo, que é um dos grandes homens da humanidade, um dos grandes homens que sabia tudo isso, obviamente, das figuranças do mundo, e principalmente do Ocidente, do mundo ocidental, é realmente Cristo. Então é isto, nós temos que pensar isso, temos que respirar isto, nós temos que respirar isto, animicamente, temos que respirar esse desvão entre o limite precário físico para um novo enlevo extrafísico,
a nossa condição nossa de elevação, de superação e de destino entre o nosso nascimento e a nossa morte. Essa é a nossa inclusão entre nascer, viver e morrer. E nos salvarmos pelos nossos atos, pelos nossos desígnios, pela nossa fatalidade e pela nossa noção de amor a tudo isso, amor a toda a natureza, a natureza, a natureza. E eu diria uma coisa que me fica muito cada vez mais próximo, é a questão do divino das coisas. A percepção do divino da vida, não da religião, do divino da vida. Essa transposição do que seja a nossa vida através de um facetamento, um permanente facetamento com o divino, Este alento, essa dinâmica, essa dialética que nos propõe incidentalmente ao divino das coisas. Então eu acho que as coisas mais benditas, as coisas maiores, como esse tripé dito, arte, ciência e filosofia, e beleza, que tudo são estágios de beleza. O filósofo propõe a beleza, a ciência propõe a beleza, a arte propõe a beleza. A beleza do universo, a beleza dos cânticos do universo. Porque o mundo é uma coisa só. O mundo aqui que é a Terra e os demais mundos, que não conhecemos, como temos coisas pela frente. E aqui nós estamos, cada um dando a sua palavrinha, cada um estamos dando, nos compondo com a nossa pequena palavra, cada ser com a sua dignidade, cada homem, cada pessoa está fazendo isso por aí afora. Não é só através de arte, de ciência, de filosofia. Um camponês que está lá arando a terra, suando, ele está sendo um homem abençoado, ele está abençoando a sua própria vida e abençoando o universo. Da mesma maneira que um cientista está lá fazendo coisa, o outro lá está fazendo a mesma coisa. Uma doméstica que está varrendo o chão está cumprindo também um ato de dignidade humana. Da mesma maneira, então as pessoas têm os seus tecidos, as suas complexidades, que são belas e belíssimas. Cada um no seu porto definido, na terra, no seu lugar, lançando as suas âncoras, que sejam os mares ou que sejam as nuvens. Cada um está cumprindo esse ideal humano, essa presciência de viver, e está se dando, se doando, por menor que seja a profissão, mas se ela é feita com dignidade, eis um grande homem. Eis um grande homem. Eis em si um grande homem. Eis em si um grande homem. O grande homem é isso. É aquele que faz isso pensando e se traduzindo dentro de uma cosmogonia X. Ele ali está sendo um homem maravilhoso e absolutamente digno e absolutamente necessário para o grande composto do universo. Muito obrigado, João. Muito obrigado a você. Venha sempre aqui. É um grande prazer te receber. Viu? Estamos juntos na causa da vida, da existência, do planeta e dos sonhos, querido. Temos é que sonhar. Sonhar, mas um sonho impossível. Como nos falava Cervantes. Sonhar, mas um sonho impossível. A vida são sonhos. Como diz também Calderón de la Barca, a vida é sonho. Sonho. Muito obrigado, João. Vai sempre em frente. Que seja cada vez mais esse grande homem, João. Eu fico muito feliz de ser seu amigo. Muito obrigado, João.